Olá, concurseiros, bem-vindos a mais uma videoaula aqui. Sou o concurseiro, vou passar Direito Administrativo. Estamos estudando ponto por ponto do Direito Administrativo e hoje vamos iniciar um novo assunto. Vamos iniciar o assunto chamado improbidade administrativa. Vamos estudar a LIA, né, pessoal? A Lei de Improbidade Administrativa. Lei esta que sofreu uma série de alterações de 2016 para 2017. Tá bom? Alterações estas que eu vou falar aqui para vocês, nós vamos observar aqui. Eu tenho certeza, pessoal, muitas dessas alterações vão cair, vão constar na tua prova, tá bom? E essa lei aqui, pessoal, de improbidade administrativa, estatisticamente, analisando as questões de direito administrativo do ano de 2015, 2016 e essas questões que já caíram agora em 2017, tá? Estatisticamente é o assunto mais cobrado do direito administrativo, tá? Então todas as questões, todas as provas que envolvem aqui direito administrativo e tem improbidade administrativa no conteúdo programático, todas as provas têm trazido uma ou duas questõezinhas desse assunto aqui que nós vamos abordar. Então, você que está aqui acompanhando nossas aulas, dê uma atenção especial aí na tua programação, dê uma atenção especial para essa legislação que com certeza, talvez seja por causa da Lava Jato, essas operações de Lava Jato, esses projetos de anticorrupção, né? Talvez por causa disso tenhamos aqui nós vamos ter várias questões ainda nos próximos concursos sobre esse assunto, beleza? Vamos lá? Você vai colocar o seguinte aí no teu tópico. Fábio, o que nós vamos estudar aqui na Lei de Improbidade Administrativa? Olha só, entenda o seguinte. Os servidores públicos, pessoal, quando um servidor público ele comete uma irregularidade, tá? Aplica-se aquela frase famosa daquele filósofo famoso que falou em um filme a seguinte frase, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Você sabe que filósofo é esse? Você sabe que filósofo é esse? É o tio Ben, né? É o tio do Peter Parker, no Homem-Aranha 1. Ele falou isso, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Isso tem a ver com o que vai acontecer com você. Quando você passar no concurso público, você vai ganhar uma série de poderes, mas também vai ganhar uma série de responsabilidades. Onde um ato errado que você venha a praticar como servidor público, tá, pode ser aberto, né, um processo, pode ser aberto um processo onde vai ser apurada a tua responsabilidade penal, se aquele ato que você praticou tem a ver com um crime, tá? Vai ser também analisada a tua responsabilidade administrativa, tá? Então vai ser analisada a tua responsabilidade administrativa, se isso que você praticou, tá, tem relação com alguma falta, né, administrativa, alguma falta que enseja inclusive uma demissão. E esse mesmo fato que você praticou pode ensejar também uma responsabilidade, civil, onde você, servidor público, vai ter que ressarcir a administração pública pelos prejuízos que ela teve que pagar lá para o particular, tá? Então, olha só, um ato que você praticou, você, servidor público, pode responder até por 3 processos. Mas além desses 3 processos, dessas 3 responsabilidades, nós vamos acrescentar mais uma. Ainda pode ser aberta contra você, tá, uma ação de improbidade administrativa. Uma ação de improbidade administrativa, tá? Uma ação de improbidade administrativa, onde essa ação, ela vai ter como base a Lei 8429 de 94. Tá? Então a lei aqui, Roberto, joga lá a Lei de Improbidade Administrativa pra gente, Roberto.
Roberto vai colocar, joga aqui a minha tela, Roberto, já tá mais rápido aqui, né? A 8429 de 92, que está aparecendo aí na tua tela, né? Isso, pode jogar lá, né? A 8429 de 92 é a lei que vai apurar esses atos de improbidade administrativa, tá? Eu chamo ela de LIA, Lei de Improbidade Administrativa, tá bom? Nós vamos daqui a pouquinho dar uma analisada com mais calma nela, tá bom? E essa ação que nós estamos estudando, essa ação, ela vai ser intentada com base em atos que você pode ter praticado, e aí você vai entrar nos atos que vão acarretar uma improbidade administrativa. Muito bem, Fábio, beleza, mas essas três eu vou ter 3 punições, 4 punições? Sim. Né? Olha o que a Lei de Improbidade Administrativa fala no artigo 12. Tá? O artigo 12 da Lei de Improbidade fala o seguinte: independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica. Então, não interessa se você já foi punido lá na esfera penal, civil e administrativa, tá? Está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Ou seja, não interessa se você já levou punição por essas 3 esferas, você ainda pode sofrer as punições da Lei de Improbidade Administrativa. Tá bom? Então, por isso que se aplica aquela frase: grandes poderes trazem grandes também responsabilidade. Fábio, beleza. E essa punição aqui por improbidade administrativa, ela tem base constitucional? Ela tem aqui um fundamento constitucional? Sim, tá? A base constitucional você vai encontrar no artigo 15, tá? da Constituição, que diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de... Então, olha só, você pode ter a suspensão dos teus direitos políticos se você for condenado, olha aqui no inciso 4 do artigo 15, se você for condenado por improbidade administrativa. Então, uma condenação por improbidade administrativa pode, aqui o artigo 15 da Constituição, inciso 4, inciso 5, está dizendo que pode ensejar a suspensão dos direitos políticos. E lá no artigo 37, parágrafo 4º, traz aqui, você tem que decorar isso aí. O artigo 37, parágrafo 4º, ele traz as punições que você que praticou um ato de improbidade administrativa pode sofrer. Tá bom? Então, olha só, vamos ver lá, Roberto, vamos ver. Os atos de improbidade administrativa importarão 1. A suspensão dos direitos políticos. 2. A perda da função pública. 3. A indisponibilidade dos bens. E 4. O ressarcimento ao erário. Então, olha só, a Constituição, no seu artigo 37, parágrafo 4º, tá? Traz aí 4 tipos de punições que um servidor, um agente público que praticar atos de improbidade pode sofrer, tá bom? Tem que decorar isso aí, pessoal. A suspensão, perda da função, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, na forma e graduação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Lembrando que a ação de improbidade ela corre aqui por uma via, tá? Ela não tem uma natureza penal, tá? Ela não tem natureza de crime, ninguém é preso por improbidade administrativa, tá? Ela tem uma natureza mais civil, uma natureza de ressarcimento, uma natureza de indenização, tá bom? De multa, então ela corre por aqui. Tá? E aí você ainda vai ter um processo penal, uma ação penal, se aquilo que você praticou, você agente público, se aquilo que você praticou ainda for crime, se aquilo que você praticou ainda for considerado crime contra a administração pública, por exemplo. Beleza? Tranquilos? Legal. Muito bem. Fábio, e quem é que pode, ensejar uma ação de improbidade? Quem é que pode dar ensejo assim
a promover a probidade, né? A buscar a moralidade dentro da administração pública. Eu vou citar para vocês duas formas aqui de controle, tá? Você vai anotar mecanismos de controle, tá? Da atuação administrativa, tá? Então, nós temos a ação popular. Se algum agente público, né, praticar um ato ilegal, um ato, né, que venha ferir a moralidade administrativa, qualquer cidadão, olha aqui para a ação popular, qualquer cidadão pode, coloca aqui, né, qualquer cidadão, coloca aqui para a gente destacar bem, qualquer cidadão pode impetrar aqui, pessoal, a ação popular, né? Qualquer cidadão pode impetrar a ação popular. Cuidado, tá, gente? Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão, tá? Não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão, tá? E aí diz aí a Constituição, é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, tá? Ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. A outra forma de controlar esses atos de improbidade, né, buscar, né, a moralidade administrativa, que você pode colocar aí, é a própria ação de improbidade. E, Fábio, quem é que pode entrar com essa ação de improbidade? Só pode impetrar o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Pessoa jurídica interessada é aquele órgão que foi vítima do ato de improbidade. Aquele órgão que sofreu, né, o ato de corrupção, aquele ato de prejuízo aos cofres públicos. Beleza? Então, essa pessoa jurídica também ela pode ingressar na justiça com uma ação de improbidade. Mas, Fábio, quem são essas pessoas mesmo? É a administração direta, indireta? Quem é que pode entrar, intentar uma ação de improbidade administrativa? Isso você vai encontrar no artigo 1º da Lei de Improbidade. Gente, é um dos artigos mais importantes da LIA, tá? É um dos artigos mais importantes da LIA. Vamos lá, Roberto, passa aí. Aí nós temos aqui, né, os sujeitos passivos. Quando nós colocamos aqui sujeitos passivos, nós estamos falando aqui as vítimas, tá? As vítimas dos atos de improbidade. E aí pode ser vítima a administração direta, né? Aqui nós temos a administração direta, onde a administração direta aqui você entenda que a União, estados, né? A administração direta, né? A administração direta, deu tilt aqui, vamos voltar. A administração direta. Aí aqui você entenda União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Também pode, né, a administração indireta, né, administração indireta, e aí nós temos aqui as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. De economia mista, tá? E aí vem os pontos mais cruciais aqui, pessoal. Os pontos mais cruciais. Vai poder ingressar com uma ação de improbidade, é vítima de improbidade, uma empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra,
com mais de 50% do patrimônio da receita anual. Então vamos lá, pessoal. Tem uma empresa, que, o Estado ele, incorporou ao seu patrimônio. Então nós temos aqui uma empresa incorporada ao patrimônio público. Uma empresa que ela foi adquirida pelo poder público, tá? Então, digamos aqui, a Petrobras, ela comprou uma empresa menor. Então, essa empresa agora ela faz parte da administração indireta. Faz parte também da administração uma empresa que o Estado, que o poder público tenha participado ou concorrido com mais de 50% do patrimônio, ou seja, o poder público ele é o sócio majoritário daquela empresa. Essas empresas onde o poder público ele é o sócio majoritário também podem ser vítimas de atos de improbidade. Qualquer ação de desvio de dinheiro contra uma empresa que o poder público tenha mais de 50% do patrimônio, essa empresa pode ser vítima de improbidade, tá? Ela pode ser vítima de improbidade. Vamos lá. Pode também ser vítima de ação de improbidade, tá? Pode ser vítima de ação de improbidade. Uma entidade, pessoal, que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, tá? Então, uma entidade que receba, benefício, subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício. Ou ainda uma entidade cujo erário haja concorrido, mas olha agora, pessoal, onde o erário haja concorrido com menos de 50%. Vamos lá. Uma entidade que o poder público ele tem mais de 50%, essa parte aqui que está de amarelo. Mas vai poder ser vítima de improbidade também uma entidade que o governo ele tem menos de 50% do patrimônio. Fábio, eu não estou entendendo. Por que aqui no de amarelo o governo ele vai ter mais de 50%? Fazer maior. Aqui, é vítima também entidades que o governo ele tem mais de 50% do patrimônio ou receita anual. Mas pode ser vítima de improbidade uma entidade que o governo ele tem menos de 50% do patrimônio ou receita anual. Então, Fábio, o que isso interfere? Interfere no seguinte, presta atenção. Nessa daqui, que eu vou até mudar a cor aqui da tinta, que está de verde, que o governo ele tem menos de 50%, existe um limite da ação de improbidade, um limite do ressarcimento daquilo que foi desviado, por exemplo. É o que está aqui dizendo no artigo 1º, parágrafo único. Deixa eu ler aqui para vocês. Estão sujeitos às penas desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daqueles para a criação, custeio, erário, haja concorrido com menos de 50% do patrimônio ou receita anual. E é aqui que vem. Olha só. Olha aqui. Limitando-se nestes casos a sanção patrimonial à repercussão do ilícito da contribuição dos cofres públicos. Fábio, eu não entendi. Como é? Imagina o seguinte. Essa entidade aqui, essa empresa aqui, o governo ele tem menos de 50% das ações. Essa empresa, o governo, ele tem menos de 50% das ações. O governo, ele investiu aqui, ele investiu R$1 milhão. R$1 milhão.
Então, o governo ele tem menos de 50% e o investimento aqui do governo, né, foi de 1 milhão. Então, ele tem menos de 50% e ele investiu 1 milhão. Essa entidade aqui, essa empresa, foi vítima de atos de improbidade. Um diretor dela desviou dinheiro, né, dessa empresa. Essa condenação por improbidade administrativa, a condenação pela lei de improbidade administrativa, pelo fato dessa empresa ter menos de 50%, a condenação não pode ultrapassar o limite investido pelo poder público. Então, o limite aqui desse caso da condenação vai ser quanto? O limite da condenação pela lei de improbidade para o cara lá que desviou ter que devolver. O limite vai ser R$ 1 milhão. Mas por que tem esse limite, Fábio? O limite é porque essa entidade ela tem menos de 50% do patrimônio. Tá? Ela tem menos de 50% do patrimônio. Uma entidade que o governo ele tem mais de 50% do patrimônio não tem esse limite. Então, numa entidade que o governo ele tem mais de 50%, digamos que o governo investiu 1 milhão, mas o governo tem mais de 50%. A condenação pela lei de improbidade pode ultrapassar esse 1 milhão de reais. Porque o governo ele tem mais de 50%. Isso tem que estar bem memorizado na tua cabeça. Tá? As bancas sabem que isso aqui confunde, mas você tem que estar bem centrado. Se uma entidade que o governo participa tem mais de 50% do patrimônio do governo, não tem limite para ação de improbidade. Se uma entidade que o governo ajuda, o governo participa, o governo tem menos de 50% do patrimônio da receita, o limite é o valor que o governo investiu, é o valor que o governo subsidiou. Tá? Do subsídio. Deu para entender? Tranquilos, tá? Então, essas são as entidades que você vai encontrar. Tudo isso aqui está no artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, tá bom? Da Lei de Improbidade Administrativa. Fábio, a vítima é a entidade, os órgãos públicos que vão sofrer, né, desvio de dinheiro público, vão ter prejuízos aos seus cofres. Agora nós vamos estudar os sujeitos ativos dos atos de improbidade, que são nada mais, nada menos, aqui você vai colocar, né, os chamados aqui, ó, os autores, tá, dos atos de improbidade. E aí, né, vai ser um ato de improbidade, você vai colocar aí, autor de improbidade, qualquer agente público, servidor público ou não, com ou sem remuneração, tudo que está aí no artigo 2º. Qualquer agente público, não interessa se estatutário, seletista, temporário, se ele trabalha de graça. Se esse servidor, esse agente público cometer qualquer tipo de ato de improbidade, ele pode ser condenado. Tá? Ele pode ser condenado. Então, o artigo 2º fala: reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, gente, qualquer agente público pode sofrer, né, aqui as punições, as penalidades da lei de improbidade administrativa. Fábio, e um terceiro, um cara que não é servidor público, ele pode também ser condenado por improbidade? Pode. Ele pode se, né,
ele, né, mesmo não sendo agente público, ele praticou um ato de improbidade junto com o servidor. Ele pode, se esse terceiro que não é servidor, ele não tem mandato, não tem nada com a administração, se esse terceiro ele se beneficiou de qualquer ato de improbidade de forma direta ou de forma indireta. Então, se houve benefício de forma direta ou indireta, tá? Se houve qualquer tipo de benefício, esse terceiro que não é servidor pode ser condenado por ato de improbidade. Tá? Isso você encontra aí no artigo 3º. Fábio, e se uma pessoa que foi condenada por improbidade, ela vem a falecer, essas condenações de improbidade transmitem-se aos herdeiros, passam para os herdeiros? Sim, essas punições por improbidade vão ser transmitidas aos herdeiros, mas até o limite da herança. Tá? Então, se o pai, por exemplo, estava devendo R$1 milhão, R$1 milhão de multa por improbidade administrativa, tá? Mas deixou de herança apenas R$100 mil, apenas esses R$100 mil vão para custear aquela multa da improbidade. O resto morre junto com o pai lá, né? E aí não passa para os herdeiros. É isso que está aqui no artigo 8º, é isso que está aqui no artigo 8º, que diz: os sucessores daquele que causar lesão aos cofres públicos ou enriquecer ilicitamente, né, está sujeito às cominações dessa lei, mas cuidado com isso, até o limite da herança. Tá? Até o limite da herança, não pode ultrapassar o limite, tá bom? É aquele caso que eu falei lá, a pessoa que foi condenada, né, o condenado, ele foi condenado a R$1 milhão, ele foi condenado a R$1 milhão, mas ele morreu e só deixou de herança 100 mil, ele só deixou de herança 100 mil, esses 100 mil aqui vão abater aqui nesse 1 milhão, e os outros 900 mil, professor, passa para os herdeiros? Não. Esses outros 900 mil morre com o pai. Tá? Morre com o condenado aí. Tranquilos, tá? Tranquilos. Legal, legal, legal. Tá? Tome muito cuidado, façam muita leitura aqui do artigo 2, o artigo 3 e o artigo 8. Uma questãozinha que é muito cobrada, pessoal, você vai colocar aí o que vem a ser os atos de improbidade própria e os atos de improbidade imprópria. Tá? Então você pode colocar aí improbidade. O que é uma improbidade? Atos de improbidade própria, tá? E aí você pode colocar aí o que é ato de improbidade, o que vem a ser atos de improbidade imprópria. Muito fácil isso aqui, tá, gente? O ato de improbidade própria, tá, é quando a improbidade, coloquem assim, é quando a improbidade é praticada por um agente público. Tá? Quando ela é praticada por um agente público. Já o impróprio é quando a improbidade é praticada por terceiro. Aqui, quando eu falo terceiro, é um não servidor, tá, pessoal? Quando eu falo um terceiro, é um não servidor. Beleza? Legal. Muito bem, muito bem, muito bem. Temos aqui, pessoal, um tópicozinho, tá? Só para título de curiosidade, é a chamada, né? A chamada, você vai colocar aí, a chamada teoria da ignorância deliberada ou teoria do avestruz. Fábio, que vem a ser isso, teoria do avestruz. É muito fácil, gente. Um agente público que toma conhecimento que um outro agente público está praticando atos de improbidade, esse agente público não pode fechar os olhos. Ele tem que denunciar, ele é obrigado a se manifestar. Tá?
Ele não pode fechar os olhos ou meter a cabeça no chão como faz um avestruz e dizer que não está vendo nada. Tá? Ele não pode, ao tomar conhecimento que atos de improbidade estão sendo cometidos no órgão lá onde ele trabalha, ele não pode dizer que não tinha conhecimento. Se provar que ele tinha conhecimento e não fez nada, esse agente público vai responder como se tivesse praticado o ato de improbidade. É isso que é a teoria da cegueira deliberada, ignorância deliberada ou teoria do avestruz. Vamos colocar lá, Roberto, só um comentáriozinho? Você vai colocar aqui, né? Você vai colocar aqui, teoria da ignorância. Isso aqui, essa teoria aqui, você vai colocar por essa teoria, o agente público não pode alegar o desconhecimento da prática de improbidade. Tá? Se comprovado o seu conhecimento, responderá por omissão. Tá? Então, o agente público, se comprovar, ele vai responder por omissão. Isso é a teoria da cegueira deliberada. Beleza, tranquilos, vamos prosseguir. Muito bem. Gente, esse aqui foi o primeiro ponto aqui os primeiros tópicos aqui da nossa aula, primeiro bloco aqui de improbidade. Próximo bloco, nós já vamos entrar nas espécies de improbidade administrativa, tá? E nas suas devidas penalidades, tá bom? Vejo você daqui a pouco no nosso próximo bloco.